No século XI, o mundo conhecido pelos europeus se dividia entre reinos fragmentados no Ocidente e civilizações sofisticadas e urbanizadas no Oriente. A Europa Ocidental era um mosaico de feudos, ducados e reinos sob uma estrutura política frágil, marcada por disputas territoriais constantes e um sistema social baseado na servidão. A autoridade real era limitada, enquanto senhores feudais dominavam castelos, vilarejos e rotas comerciais. A vida girava em torno da terra e da igreja. A maior parte da população era analfabeta, profundamente religiosa, e vivia sob uma visão espiritual do mundo, na qual o sofrimento terreno era visto como caminho para a salvação eterna. Do outro lado do Mediterrâneo, o mundo islâmico apresentava uma realidade distinta. Grandes cidades como Bagdá, Damasco e Cairo eram centros de saber, comércio e cultura. A ciência, a filosofia e a medicina floresciam em universidades e bibliotecas. A religião muçulmana era a base da sociedade, mas coexistia com estruturas administrativas complexas e califados poderosos. Embora houvesse disputas internas entre dinastias e etnias, o Islã possuía uma coesão religiosa e civilizacional que contrastava com a fragmentação europeia. Entre essas duas regiões, o Império Bizantino ainda resistia, herdeiro de Roma, mas enfraquecido por pressões militares e disputas religiosas. A Terra Santa, especialmente Jerusalém, era um ponto de convergência e tensão. Sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos, a cidade era governada pelos muçulmanos desde o século VII. Peregrinos cristãos ainda podiam visitar os locais sagrados, mas relatos esporádicos de perseguições e profanações, muitas vezes exagerados, inflamavam o sentimento religioso na Europa. A ideia de libertar os locais santos das mãos dos infiéis começou a ganhar força, impulsionada por monges, pregadores e líderes eclesiásticos que viam a fé como arma e missão. Nesse contexto, o poder da Igreja Católica crescia rapidamente. O Papa deixava de ser apenas líder espiritual e assumia postura de autoridade política. Com o colapso da Ordem Carolíngia, a Igreja preencheu o vácuo de poder, impondo valores cristãos sobre práticas sociais, guerras locais e alianças políticas. O clero controlava terras, castelos e arrecadação de tributos. A ideia de cristandade surgiu como um projeto político e espiritual, unir todos os povos da Europa sob a cruz, com o Papa no centro. Essa estrutura permitiu que o chamado para uma guerra santa fosse mais do que uma sugestão. Tornou-se uma convocação irresistível para milhares. Ao final do século XI, fome, peste e instabilidade social empurravam a população camponesa para o desespero. Muitos buscavam redenção espiritual. Outros sonhavam com terras, riquezas ou fuga do cotidiano miserável. O momento era propício para que uma mensagem de fé e guerra mobilizasse multidões. Bastaria uma voz forte o suficiente para despertar a Europa. E essa voz logo viria de Roma, na figura de um papa disposto a escrever o capítulo mais sangrento da fé cristã. No século XI, a Igreja Católica não era apenas uma instituição religiosa. Ela era o eixo de organização política, cultural e moral da Europa Ocidental. O Papa, em Roma, havia se transformado em figura de autoridade máxima, tanto espiritual quanto prática. Com a decadência dos impérios centrais e a fragmentação da nobreza, o papado assumiu o papel de mediador, legislador e até guerreiro. A fé cristã não se limitava aos templos. Ela orientava as leis, justificava guerras e definia a identidade de povos inteiros. O cristianismo era o alicerce da unidade europeia, e o Papa seu comandante absoluto. A ascensão do papado como poder bélico começou com a Reforma Gregoriana, liderada pelo Papa Gregório VII. Essa reforma visava centralizar o poder da Igreja e eliminar a influência dos reis e nobres na nomeação de bispos e monges. O conflito com o Sacro Império Romano Germânico, conhecido como a questão das investiduras, mostrou que o Papa já não aceitava subordinação. A Igreja começou a afirmar que todo o poder legítimo deveria derivar da autoridade espiritual de Roma. Essa visão alimentou o surgimento da ideia de Guerra Santa, justificada não por interesses territoriais, mas pela defesa e expansão da fé cristã.
Quando o Papa Urbano II convocou o Concílio de Clermont em 1095, o discurso foi calculado para mobilizar a Europa. Ele não apenas falou de Jerusalém, mas denunciou crimes dos muçulmanos contra cristãos, invocou o dever sagrado de proteger peregrinos e prometeu indulgência plena, ou seja, perdão total dos pecados àqueles que tomassem a cruz. Essa promessa revolucionou o conceito de penitência. Morrer em batalha não seria uma condenação, mas um passaporte direto para o paraíso. O Papa transformou o martírio em glória e a guerra em devoção. A Igreja também utilizou símbolos visuais e rituais para intensificar o fervor. Os cruzados eram abençoados publicamente, marcados com a cruz de Cristo em suas roupas e enviados com liturgias solenes. Monges pregadores percorriam vilarejos, inflamando multidões com relatos sobre o sofrimento dos cristãos no Oriente. A retórica era sempre polarizada. Os cruzados seriam os guerreiros da luz, os muçulmanos, os agentes das trevas. A mensagem era clara e eficaz, atingindo camponeses, cavaleiros e até nobres endividados, todos buscando redenção ou oportunidade. Ao transformar a cruz em uma bandeira de guerra, o papado conseguiu algo inédito: unificar senhores feudais rivais em torno de um objetivo comum. Guerras internas foram suspensas temporariamente. Inimigos jurados marcharam lado a lado, unidos pela promessa de glória eterna. A autoridade papal se fortaleceu ainda mais. Roma não era apenas o coração espiritual da cristandade. Era agora também o centro estratégico de uma campanha militar internacional. A cruzada havia se tornado um instrumento de poder político, e o Papa, o general supremo de uma guerra sem fronteiras fixas. Esse novo paradigma não se limitaria ao Oriente. O conceito de cruzada seria, a partir de então, aplicado a qualquer inimigo da fé, dentro ou fora da Europa. A partir do Concílio de Clermont, a espada da Igreja seria desembainhada não apenas contra muçulmanos, mas contra hereges, cismáticos e até cristãos considerados desviantes. A ideia de que o Papa podia declarar guerra em nome de Deus havia se enraizado. A Era das Cruzadas estava apenas começando, e a Europa, pela primeira vez, se movia como um corpo unido sob o comando de um pastor armado. Em novembro de 1095, na cidade de Clermont, no sul da França, o Papa Urbano II pronunciou um dos discursos mais influentes da Idade Média. Diante de uma multidão de bispos, nobres e cavaleiros, ele convocou todos os cristãos da Europa a se unirem em uma expedição militar para libertar Jerusalém e os lugares sagrados da dominação muçulmana. Era uma proposta sem precedentes, uma guerra justificada não por terra ou vingança, mas por fé. Aquele momento marcou o início oficial da Primeira Cruzada e alteraria o curso da história europeia e oriental. O discurso de Urbano II foi cuidadosamente elaborado. Ele apelou ao dever religioso, ao orgulho dos cavaleiros e ao medo do inferno. Disse que os muçulmanos profanavam altares, violavam mulheres e matavam fiéis nas terras sagradas. Essas alegações, em grande parte exageradas ou imprecisas, não importavam tanto pela veracidade, mas pela emoção que geravam. O Papa sabia o que dizer para provocar indignação e desejo de vingança. Em troca da participação, ofereceu algo inédito: indulgência total. Quem morresse em combate teria todos os pecados perdoados. Para uma sociedade profundamente cristã e aterrorizada com a condenação eterna, essa promessa era uma libertação. A resposta foi imediata. Muitos cavaleiros interpretaram o chamado como um dever de honra. Outros, endividados ou marginalizados, viram na cruzada uma chance de recomeço ou enriquecimento. Camponeses ouviram os sermões dos monges itinerantes e se alistaram em massa, mesmo sem armas ou treinamento. Em pouco tempo, milhares de homens, mulheres e crianças se preparavam para partir. Essa mobilização foi caótica. Grupos autônomos partiram antes do previsto, como as chamadas Cruzadas Populares, lideradas por figuras como Pedro, o Eremita e Walter Senhaveres. Esses contingentes mal organizados enfrentariam massacres e fome antes mesmo de chegar ao Oriente. O símbolo da cruz costurado nas roupas tornou-se marca de identidade. Os que aceitavam o chamado diziam tomar a cruz, e o gesto
era realizado publicamente em cerimônias religiosas. Igrejas se tornaram centros de recrutamento e pregação. Ao longo das estradas, as cidades começaram a receber multidões em marcha. A geografia do continente se alterou momentaneamente. Rotas comerciais foram transformadas em corredores militares. Povoados acolheram ou repeliram cruzados. As tensões entre cristãos e judeus também aumentaram nesse contexto, levando a massacres em cidades como Worms e Mainz, mesmo antes da chegada ao Oriente. O objetivo principal era Jerusalém, mas a logística da expedição era complexa. Os exércitos cruzados não formavam uma unidade coesa, mas colunas lideradas por nobres de diferentes regiões, com seus próprios interesses e disputas. Os líderes principais incluíam Godofredo de Bulhão, Boemundo de Taranto, Raimundo de Toulouse e outros. Todos seguiram para Constantinopla, onde o imperador bizantino Aleixo I os recebeu com desconfiança. O império queria ajuda militar, mas não contava com tamanha mobilização. A relação entre cruzados e bizantinos seria marcada por alianças frágeis e promessas que logo seriam quebradas. Com o impulso de Clermont, a cristandade europeia transformou sua identidade. A ideia de que a fé justificava a violência ganhava legitimidade. Não se tratava apenas de um conflito militar. Era o nascimento de um novo ideal espiritual, o guerreiro de Deus. Pela primeira vez, o Ocidente se lançava em uma campanha armada sob a bandeira da salvação, impulsionada por um papa que unificava coroas, castelos e camponeses em torno de um objetivo comum. As cruzadas estavam em marcha, e Jerusalém se tornava, mais do que um destino, um símbolo absoluto da devoção cristã medieval. A primeira cruzada foi marcada por improviso, fé extrema e brutalidade. Iniciada em 1096, após o chamado de Urbano II, a campanha reuniu dezenas de milhares de pessoas, entre cavaleiros experientes, nobres ambiciosos e multidões de camponeses, todos motivados por promessas espirituais, recompensas materiais e o desejo de alcançar a Terra Santa. Ao contrário de campanhas militares tradicionais, ela não tinha um comando único. Os líderes agiam com relativa autonomia, e as alianças entre os grupos cruzados eram frágeis. Ainda assim, o movimento avançou com força e transformou a paisagem política e religiosa do Oriente Médio. A travessia da Europa em direção a Constantinopla foi apenas o primeiro desafio. Os cruzados enfrentaram fome, doenças, confrontos com populações locais e uma logística difícil. Muitos dos primeiros grupos populares sem preparo e organização foram massacrados antes mesmo de entrar em combate com exércitos muçulmanos. Pedro, o eremita, por exemplo, liderou milhares de fiéis até a Anatólia, onde foram derrotados de forma devastadora pelas forças seljúcidas. Esses fracassos iniciais não impediram o avanço das forças principais, compostas por cavaleiros bem armados e treinados que chegaram à capital bizantina meses depois. O imperador Aleixo I, em Constantinopla, acolheu os cruzados com reservas. Seu objetivo era recuperar territórios perdidos para os turcos, mas não permitir que o Ocidente impusesse domínio direto. Em troca de apoio logístico e orientação militar, exigiu juramentos de fidelidade e a promessa de devolver as terras conquistadas ao Império Bizantino. Muitos líderes cruzados aceitaram, mas poucos cumpririam. Após cruzarem o Bósforo, os exércitos avançaram pela Anatólia, enfrentando batalhas duras, como a vitória em Dorileia, que mostrou a capacidade de combate e adaptação dos cavaleiros ocidentais às táticas orientais. O cerco a Antioquia, uma das etapas mais difíceis da campanha, durou cerca de 8 meses. A cidade era fortemente fortificada e essencial para controlar a passagem até Jerusalém. Fome, doenças e deserções marcaram o cerco. Mas em 1098, com a ajuda de um traidor interno, os cruzados conseguiram entrar na cidade. Dias depois, foram cercados por forças muçulmanas vindas de Mosul. O cerco se inverteu. Em meio ao desespero, surgiu a lenda da Lança do Destino, supostamente descoberta por um monge entre os escombros. Acreditando estar em posse de uma relíquia sagrada, os cruzados atacaram os sitiantes com fervor renovado e venceram a batalha.
O caminho até Jerusalém continuou árduo. Os exércitos já estavam reduzidos e desgastados. Em junho de 1099, chegaram às muralhas da Cidade Santa, que estava sob controle do Califado Fatímida. O cerco foi curto, mas intenso. Após semanas de bloqueio e construção de torres de assalto, os cruzados invadiram Jerusalém em julho. O que se seguiu foi um massacre. Relatos contemporâneos descrevem sangue escorrendo pelas ruas e milhares de muçulmanos e judeus mortos nos templos e casas. Para os cruzados, aquilo não era crueldade, era purificação. A cidade foi entregue à espada e os invasores realizaram rituais de agradecimento no Santo Sepulcro. Após a conquista, foi fundado o Reino Latino de Jerusalém, com Godofredo de Bulhão como seu primeiro governante, recusando o título de rei e assumindo o de defensor do Santo Sepulcro. Outros estados cruzados foram estabelecidos, como os condados de Edessa e Trípoli e o Principado de Antioquia. Mas esses domínios estavam cercados por territórios islâmicos hostis e dependiam de reforços vindos da Europa. Ainda assim, a Primeira Cruzada foi considerada um sucesso absoluto pela cristandade. Milhares haviam morrido, mas Jerusalém estava novamente sob a cruz. Essa cruzada redefiniu o significado da fé medieval. A guerra passou a ser vista como o caminho legítimo para a salvação. O Papa conquistou prestígio imenso, e os participantes voltaram para casa como heróis ou mártires. O mundo cristão celebrou a vitória, mas o mundo islâmico passou a ver os cruzados como invasores fanáticos. O confronto entre as duas civilizações estava apenas começando, e as próximas décadas seriam marcadas por uma escalada de violência, resistência e contra-ataques que tornariam a Terra Santa um campo de batalha permanente. Após a conquista de Jerusalém em 1099, os cruzados não voltaram imediatamente para casa. Ao contrário, estabeleceram presença permanente no Oriente Médio ao fundar uma série de estados cristãos latinos em pleno território muçulmano. Esses reinos não foram criados como colônias temporárias, mas como domínios estruturados, com castelos, nobres, leis próprias e administração regular. A presença cruzada tornou-se parte do panorama político da região por quase 2 séculos, desafiando os poderes islâmicos e abrindo uma nova fase de tensão e conflito. O principal desses reinos era o Reino Latino de Jerusalém, com sede na Cidade Santa. Apesar de Godofredo de Bulhão ter recusado o título de rei, seu sucessor, Balduíno I, foi coroado oficialmente, estabelecendo uma monarquia feudal à imagem da Europa. O reino se estendia do litoral até partes do interior e controlava importantes centros religiosos e comerciais. Outras entidades formadas foram o Condado de Edessa, o no Principado de Antioquia e o no Condado de Trípoli, cada uma com suas estruturas militares e políticas, sustentadas por nobres cruzados e pela imigração de cristãos europeus. Esses estados enfrentaram grandes desafios desde o início. Estavam isolados geograficamente, cercados por potências islâmicas hostis e dependiam fortemente de rotas marítimas para receber mantimentos, armas e reforços. A relação com o Império Bizantino também era instável. Embora os bizantinos tivessem ajudado os cruzados no início, sentiam-se traídos pelo controle direto que os latinos assumiram sobre territórios que antes pertenciam ao Império. Essa tensão causou atritos e alianças frágeis, dificultando qualquer tipo de coalizão defensiva duradoura entre cristãos do Ocidente e do Oriente. A estrutura dos reinos cruzados seguia o modelo feudal europeu. O território era dividido entre senhores vassalos, que recebiam castelos, vilarejos e obrigações militares. Muitos desses senhores europeus instalaram-se de forma definitiva, casando-se com mulheres locais ou trazendo famílias inteiras. A presença da igreja era massiva. Bispos latinos foram colocados em catedrais antes ocupadas por clérigos orientais. Mosteiros e ordens religiosas receberam terras e privilégios. As estruturas jurídicas combinavam o direito feudal com adaptações para lidar com populações muçulmanas, judaicas e cristãs ortodoxas que continuavam vivendo na região. A convivência com os povos locais era por vezes pragmática. Muçulmanos e cristãos orientais
embora marginalizados, eram muitas vezes tolerados mediante pagamento de tributos. O comércio entre comunidades diferentes continuou ativo, especialmente nos portos. Algumas alianças pontuais com líderes muçulmanos também ocorreram, baseadas em interesses estratégicos. No entanto, o ressentimento cultural e religioso permanecia, alimentando hostilidades constantes. Para os muçulmanos, os reinos cruzados eram intrusos impuros. Para os cruzados, a missão de manter Jerusalém sob a cruz justificava qualquer sacrifício. A arquitetura militar dos Estados Cruzados tornou-se símbolo de sua resistência. Castelos como Crac de Chevalier, Margá e Kerak foram erguidos para proteger fronteiras e intimidar adversários. Essas fortalezas eram obras imponentes, com muralhas grossas, torres defensivas e reservas de água e comida capazes de sustentar longos cercos. Elas não apenas protegiam, mas também impunham presença política sobre o território. Muitos desses castelos continuam de pé até hoje, testemunhos silenciosos da tentativa cristã de consolidar domínio em terras muçulmanas. Com o tempo, os reinos cruzados se tornaram dependentes de apoio externo. As ordens militares, como os templários, os neohospitalários e, mais tarde, os teutônicos, surgiram como forças armadas religiosas permanentes, ocupando papel central na defesa das fronteiras e na organização da vida social e econômica. Elas combinavam votos monásticos com treinamento militar e passaram a controlar vastas regiões, acumulando poder político e autonomia, o que transformou a natureza do esforço cruzado de forma profunda. Apesar das aparências de estabilidade, os reinos cruzados estavam constantemente sob ameaça. As populações locais não os aceitavam como legítimos, e os líderes islâmicos começavam a organizar respostas mais coordenadas. A partir do surgimento de figuras como Zendi e Nur ad-Din, o projeto de reconquistar Jerusalém ganharia força. A presença cristã no Oriente, embora consolidada por um tempo, era frágil, e os eventos futuros mostrariam que a sobrevivência dos reinos dependeria mais do que muros e fé. Após a conquista de Jerusalém pelos cruzados e o estabelecimento dos reinos cristãos no Oriente, o mundo islâmico demorou a reagir de forma coordenada. Fragmentado por disputas entre sunitas e xiitas, califados rivais e rivalidades regionais, o Islã viveu anos de desorganização política, enquanto os cruzados consolidavam seu domínio. Essa divisão interna dificultava qualquer tentativa de expulsar os invasores europeus. No entanto, a situação começou a mudar com a ascensão de líderes capazes de unificar forças sob o ideal da Jihad, a guerra sagrada em defesa do Islã. A figura central dessa nova fase foi Zendi, Atabeg de Mossul e Alepo. Ambicioso e estrategista, ele percebeu que a presença cruzada representava mais do que uma ameaça territorial. Era uma afronta à fé muçulmana. Em 1144, ele lançou um ataque decisivo contra o Condado de Edessa, o mais vulnerável dos estados cruzados. A cidade, mal defendida e isolada, caiu após cerco rápido. A conquista foi simbólica e estratégica. Pela primeira vez, uma capital cruzada havia sido retomada. A notícia abalou profundamente a Europa cristã e reacendeu o medo de que todos os territórios da cruz estivessem em risco iminente. A queda de Edessa foi um marco psicológico. Ela mostrou que os reinos cruzados não eram invencíveis e que o Islã poderia se reorganizar. Zendi morreu pouco depois, assassinado por um escravo, mas seu legado foi continuado por seu filho, Nur ad-Din. Mais do que um guerreiro, Nur ad-Din foi um reformador. Estabeleceu políticas de unificação entre muçulmanos sunitas, estimulou a religiosidade popular, construiu escolas e hospitais e reforçou o discurso da jihad como obrigação de todos os crentes. Ele conseguiu reunir Alepo e Damasco sob um único governo, criando uma base sólida para futuras campanhas contra os cruzados. Enquanto isso, os cristãos reagiram com a Segunda Cruzada. Convocada em 1147 por iniciativa do Papa Eugênio III, com apoio de figuras como o rei Luís VII da França e o imperador Conrado III do Sacro Império. Mas a cruzada foi um fracasso. Mal planejada, mal executada e mal recebida pelos bizantinos,
a campanha terminou com derrotas humilhantes na Ásia Menor e uma tentativa frustrada de tomar Damasco. Para os muçulmanos, foi a confirmação de que a iniciativa estava mudando de lado. O Oriente, até então defensivo, passava à ofensiva. Nur ad-Din também trabalhou para minar a influência cruzada por meio de alianças e infiltrações políticas. Ele buscou enfraquecer os laços entre os reinos latinos e suas bases de apoio, promovendo a desunião interna entre os cruzados e incentivando a resistência das populações locais. Em seu governo, estudiosos religiosos reforçaram a ideia de que a jihad contra os cruzados não era apenas uma opção, mas uma obrigação coletiva. Isso fortaleceu o sentimento de unidade entre povos árabes, turcos e curdos, independentemente de suas diferenças étnicas ou regionais. Além da estratégia militar, houve avanço ideológico. A propaganda de Nur ad-Din exaltava o heroísmo islâmico, relembrava os califados do passado e demonizava os cruzados como invasores profanos. Essa abordagem não apenas aumentou o recrutamento para os exércitos, mas também criou uma identidade de resistência. Pela primeira vez desde o início das cruzadas, o mundo islâmico começava a operar com uma narrativa clara, liderança unificada e propósito religioso definido. Era o prenúncio de uma nova geração de guerreiros da fé. O caminho aberto por Zeng e consolidado por Nur ad-Din prepararia o terreno para o surgimento de uma das figuras mais emblemáticas da história das cruzadas, Salah ad-Din, conhecido no Ocidente como Saladino. Educado sob a influência de Nur ad-Din, Saladino herdaria tanto a visão estratégica quanto o compromisso religioso de seus predecessores. Com ele, a jihad alcançaria um novo patamar. Mas antes disso, a tensão continuava a crescer, e o equilíbrio de forças entre cristãos e muçulmanos tornava-se cada vez mais instável. A queda de Edessa em 1144, tomada por Zend, causou comoção na Europa. Era a primeira grande derrota dos cruzados desde a conquista de Jerusalém, e a resposta veio rapidamente. Em 1145, o Papa Eugênio III emitiu a bula Quantum Praedecessores, conclamando uma nova cruzada para reconquistar a cidade. A campanha foi impulsionada pelo prestígio do monge cisterciense Bernardo de Claraval, que percorreu cidades europeias, inflamando a fé popular e incentivando reis e nobres a tomarem a cruz. A resposta foi significativa, mas o resultado não acompanhou as expectativas. Diferente da primeira cruzada, a segunda foi liderada diretamente por dois reis, Luís VII da França e Conrado III do Sacro Império Romano Germânico. Era a primeira vez que monarcas reinantes comandavam pessoalmente uma cruzada. Isso elevou a importância política da expedição, mas também expôs suas fragilidades. Os dois exércitos partiram separadamente em direção a Constantinopla e enfrentaram, desde o início, sérios problemas de suprimento, comunicação e coordenação. O percurso pela Anatólia foi desastroso. As forças de Conrado foram dizimadas em Dorileia, e os franceses, já debilitados, enfrentaram hostilidade tanto dos turcos quanto dos próprios aliados bizantinos. O Império Bizantino, liderado por Manuel I Comneno, desconfiava das verdadeiras intenções dos cruzados e preferia preservar a estabilidade de suas fronteiras do que se envolver em campanhas ocidentais mal organizadas. A cooperação entre bizantinos e cruzados era tensa e marcada por trocas de acusações. Muitos cruzados viam os gregos como traidores, enquanto os bizantinos consideravam os latinos indisciplinados e saqueadores. Esse clima dificultou qualquer esforço conjunto e isolou os exércitos europeus em território hostil. O objetivo inicial era retomar Edessa, mas a cidade já havia sido destruída e abandonada. Sem um alvo claro, os líderes da cruzada decidiram atacar Damasco, então uma cidade muçulmana relativamente neutra e, em certos momentos, até aliada dos cruzados contra outros inimigos comuns. A decisão foi estratégica, mas precipitada. O cerco à cidade, em 1148, foi mal conduzido. Faltou logística, apoio local e entendimento entre os comandantes. Após poucos dias de combate, os exércitos cristãos se retiraram sob pressão, frustrados e derrotados. A falha em Damasco foi vista como um fracasso total,
e minou o prestígio da cruzada em toda a cristandade. O impacto da Segunda Cruzada foi profundo. Politicamente, revelou a falta de coesão entre os reinos cristãos. Religiosamente, abalou a confiança na eficácia espiritual das cruzadas. O povo europeu, que havia depositado esperança e fé nos líderes eclesiásticos e reais, se viu diante de uma derrota sem glória e sem recompensa. Para o mundo islâmico, a campanha reafirmou a força da resistência muçulmana e a fragilidade do ideal cristão, quando não sustentado por unidade estratégica e disciplina militar. A derrota também teve consequências indiretas. Encorajou novos líderes muçulmanos a expandirem sua influência. Entre eles destacava-se Nur ad-Din, que consolidou ainda mais seu domínio na Síria e começou a preparar o caminho para futuras ofensivas. Ao mesmo tempo, a presença cruzada no Oriente entrava em um período de estagnação, sem novos reforços significativos e com as rotas comerciais e de peregrinação ameaçadas, os reinos cristãos começavam a dar sinais de desgaste e isolamento. A Segunda Cruzada, portanto, mostrou que fé por si só não bastava. A ideia de que a vontade divina garantiria a vitória perdeu força diante da realidade militar do Oriente Médio. O sonho de reconquistar Edessa terminou em ruínas, e a cruz que antes avançava com confiança, agora vacilava. O Oriente se preparava para um novo capítulo, um capítulo em que a liderança e a unificação do Islã ganhariam protagonismo sob a figura de um nome que logo se tornaria lendário: Saladino. No final do século XII, uma figura emergiu como símbolo de liderança muçulmana e resistência às cruzadas: Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub Jum, conhecido no Ocidente como Saladino. Nascido em Tikrit, no atual Iraque, Saladino foi educado no seio do movimento sunita e cresceu sob a influência política e religiosa de Nur ad-Din, seu mentor e modelo. Inicialmente visto apenas como um oficial militar entre muitos, Saladino rapidamente se destacou por sua inteligência, religiosidade e capacidade administrativa, assumindo papéis de comando que logo se tornariam decisivos na história do Oriente Médio. Sua ascensão política começou no Egito. Em 1169, Saladino foi nomeado vizir do califado fatímida xiita, em uma aliança tática promovida por Nur ad-Din. No entanto, com a morte do califa al-Adid em 1171, ele dissolveu o califado xiita e declarou a lealdade ao califa abássida de Bagdá, sunita, encerrando séculos de divisão religiosa no Egito. A unificação sob o sunismo permitiu-lhe ampliar sua autoridade com base na legitimidade religiosa. Com o Egito sob controle, Saladino passou a consolidar seu domínio sobre a Síria após a morte de Nur ad-Din em 1174. Em poucos anos, uniu Egito, Síria, partes da Mesopotâmia e o Hijaz sob um comando centralizado. Com a unificação do poder islâmico, Saladino voltou seu foco para o grande objetivo da Jihad, a libertação de Jerusalém. Mas, ao contrário de líderes anteriores, ele combinava prudência política com fervor religioso. Evitava confrontos desnecessários e priorizava o fortalecimento militar e diplomático. Ao mesmo tempo, incentivava a devoção popular, construía escolas religiosas e mantinha uma imagem de governante justo e piedoso. Sua autoridade era respeitada mesmo entre adversários. Saladino não era apenas um general. Era um estadista comprometido com a restauração do Islã como força central do mundo árabe. O confronto decisivo contra os cruzados ocorreu em 187, na Batalha de Hattin, perto do Mar da Galileia. Os reinos cristãos da região, desgastados por rivalidades internas e má administração, responderam mal a uma provocação planejada por Saladino. O rei Guy de Lusignan e o cavaleiro Reinaldo de Châtillon, conhecidos por violações de acordos e ataques a caravanas muçulmanas, lideraram o exército cruzado em direção ao deserto sem suprimentos adequados. Cercados e desidratados, os cristãos foram derrotados de forma completa. Muitos foram mortos, outros capturados. Reinaldo foi executado pessoalmente por Saladino, que cumpriu promessa de não perdoar suas traições. A vitória em Hattin abriu o caminho para a maior conquista de Saladino, a retomada de Jerusalém.
Sem forças capazes de resistir, a cidade se rendeu em outubro de 1187. Mas ao contrário do que fizeram os cruzados em 1099, Saladino proibiu o massacre de civis. Estabeleceu condições para resgates, permitiu a saída de muitos cristãos e respeitou os locais sagrados. A mesquita de Al-Aqsa foi purificada, mas igrejas permaneceram de pé. O gesto repercutiu fortemente no mundo cristão, que se viu humilhado militarmente e desafiado moralmente por um inimigo que demonstrava mais clemência do que os próprios cruzados em sua vitória anterior. A reconquista de Jerusalém foi o auge da carreira de Saladino. Ele se tornara o comandante incontestável da resistência islâmica e símbolo de unidade muçulmana. Mas o sucesso atraiu nova reação da Europa. A Terceira Cruzada estava prestes a começar, liderada por figuras como Ricardo Coração de Leão, Frederico Barbarossa e lá Felipe Augusto. Ela marcaria o início de um novo ciclo de confrontos, desta vez com maior sofisticação militar e ambições políticas ainda mais amplas. Ainda assim, Saladino consolidou um legado que transcendeu sua época. Suas campanhas redefiniram o equilíbrio entre cristãos e muçulmanos no Oriente Médio. Unificou territórios, inspirou gerações e demonstrou que a guerra podia ser travada com honra, sem perder a firmeza. Morreu em 1193, poucos anos após o auge de suas conquistas, deixando um império vasto, mas também instável. Sua figura permaneceria como exemplo de liderança religiosa e militar, lembrada tanto no mundo islâmico quanto na Europa medieval, onde, ironicamente, seria admirado até por seus inimigos. A perda de Jerusalém em 1187 provocou uma reação imediata na Europa cristã. A cidade, considerada o coração espiritual da cristandade, havia sido tomada por Saladino, e a notícia gerou comoção em todas as cortes. Em resposta, o Papa Gregório VIII lançou a bula Audita Tremendi, convocando uma nova cruzada. Assim se iniciava a Terceira Cruzada, também conhecida como a Cruzada dos Reis, pela participação direta dos maiores monarcas da época. Ricardo I da Inglaterra, conhecido como Coração de Leão, Felipe II da França, e Frederico I Barbarossa, imperador do Sacro Império Romano Germânico. A expedição começou com promessas grandiosas, mas enfrentou contratempos desde o início. Frederico Barbarossa, com seu numeroso exército germânico, morreu afogado em um rio da Anatólia em 1190, antes mesmo de chegar à Terra Santa. Sem sua liderança, muitos de seus soldados abandonaram a campanha. A aliança entre Ricardo e Filipe também foi instável. Rivalidades políticas e desconfianças mútuas levaram o rei francês a retornar à Europa após a tomada de Acre, deixando Ricardo com a maior parte da responsabilidade militar. Apesar das dificuldades, a Terceira Cruzada alcançou importantes vitórias militares. Ricardo conquistou a ilha de Chipre, transformando-a em base estratégica para os cruzados. Em seguida, liderou o cerco e a captura de Acre, uma das principais cidades portuárias sob controle muçulmano. A vitória foi dura e as negociações com Saladino para a rendição dos prisioneiros falharam. Como resultado, Ricardo ordenou a execução de cerca de 700 muçulmanos, um episódio que marcou profundamente o tom da cruzada e deixou cicatrizes nas relações entre as forças opostas. O confronto entre Ricardo e Saladino tornou-se o centro simbólico da cruzada. Embora nunca tenham se enfrentado diretamente em combate singular, os dois comandantes protagonizaram uma série de batalhas e negociações ao longo da costa da Palestina. A mais importante foi a Batalha de Arsuf, em 1191, na qual Ricardo derrotou os exércitos de Saladino, recuperando o controle da região entre Acre e Jafa. Apesar das vitórias, ele não conseguiu avançar até Jerusalém. A cidade permaneceu fora de alcance, protegida por um exército reorganizado e um sistema defensivo eficaz. As negociações entre os dois líderes revelaram respeito mútuo, embora carregadas de tensão. Saladino ofereceu concessões religiosas, como o direito de peregrinação para cristãos em Jerusalém. Ricardo, pressionado por limitações logísticas e conflitos internos na Inglaterra,
acabou aceitando um acordo. Em 1192, foi assinado o Tratado de Jaffa, garantindo uma trégua de 3 anos. Jerusalém permaneceria sob controle muçulmano, mas os peregrinos cristãos teriam livre acesso à cidade e aos locais sagrados. A Terceira Cruzada não alcançou seu objetivo principal, retomar Jerusalém, mas evitou a perda total dos reinos cruzados e consolidou a reputação de Ricardo como líder militar. Sua habilidade estratégica e coragem em campo tornaram-se lendárias. Saladino, por sua vez, reforçou sua imagem de soberano magnânimo e defensor do Islã. Ambos deixaram o campo de batalha como figuras maiores do que quando chegaram, ainda que em lados opostos da fé e da história. A campanha revelou os limites do ideal cruzado. A ausência de unidade entre os reis cristãos, os altos custos e o desgaste logístico mostraram que as cruzadas dependiam não apenas da fé, mas de planejamento e liderança consistente. O equilíbrio entre cristãos e muçulmanos parecia ter se estabelecido, mas era instável. As disputas continuariam, e a esperança de recuperar Jerusalém pela força voltaria a surgir. A Guerra Santa ainda não havia terminado. A Quarta Cruzada, convocada no final do século XII, tinha como objetivo inicial reconquistar Jerusalém, ainda sob controle muçulmano. No entanto, ao contrário das campanhas anteriores, ela se desviou completamente de seu propósito original. O que começou como uma expedição religiosa terminou como um ataque brutal à maior cidade cristã do mundo oriental, Constantinopla, capital do Império Bizantino. Esse episódio marcou uma ruptura irreparável entre cristãos do Ocidente e do Oriente e manchou definitivamente a ideia de cruzada como Guerra Santa. A cruzada foi proclamada em 1198 pelo Papa Inocêncio III, um dos mais influentes papas da Idade Média. Ele pretendia restaurar a glória das cruzadas e retomar Jerusalém, mas desde o início o projeto enfrentou dificuldades práticas. A maior delas foi o transporte. Para chegar ao Levante, os cruzados precisavam de navios em grande escala. Eles recorreram à poderosa República de Veneza, que ofereceu sua frota em troca de pagamento. Os cruzados, no entanto, não conseguiram arrecadar a quantia prometida. Em troca da dívida, os venezianos propuseram uma solução alternativa: atacar Zara, cidade cristã rival de Veneza, como forma de compensação. Esse ataque, ocorrido em 1202, foi o primeiro desvio claro da cruzada. Zara era uma cidade cristã católica e, mesmo assim, foi saqueada pelos próprios cruzados. O Papa excomungou os participantes, mas o movimento seguiu, agora marcado por interesses econômicos e políticos. Pouco depois, surgiu uma nova proposta: ajudar um príncipe bizantino exilado, Alexios IV, a retomar o trono de Constantinopla. Em troca, ele prometia financiar a cruzada, oferecer tropas e submeter a Igreja Ortodoxa ao papado. Os cruzados aceitaram o acordo, desviando-se completamente do Oriente muçulmano. Em 1203, os cruzados chegaram a Constantinopla e forçaram a restauração de Alexios IV ao trono. Mas a promessa de pagamento não foi cumprida. A população da cidade se rebelou, o novo imperador foi assassinado e os cruzados, sem dinheiro, provisões ou objetivo claro, decidiram tomar Constantinopla à força. O ataque final ocorreu em abril de 1204. Durante 3 dias, os soldados saquearam igrejas, palácios e casas. Tesouros inestimáveis foram levados para o Ocidente. Relíquias sagradas, ícones bizantinos e obras de arte desapareceram ou foram destruídas. A cidade, considerada o centro espiritual da cristandade ortodoxa, foi deixada em ruínas. O impacto do saque foi devastador. O Império Bizantino, já enfraquecido, entrou em colapso. Fragmentou-se em estados menores como o Império de Niceia e o Despotado do Épiro, enquanto os cruzados fundaram o Império Latino de Constantinopla, que duraria até 1261. No entanto, a conquista trouxe pouco benefício estratégico. Jerusalém permaneceu sob controle muçulmano e os estados cruzados no Oriente continuaram vulneráveis. A cruzada falhou completamente em seu propósito religioso. A Quarta Cruzada representou o ponto de ruptura definitivo entre as igrejas do Oriente e do Ocidente.
A população ortodoxa jamais perdoaria o Ocidente pelo saque. A partir desse ponto, a unidade da cristandade tornou-se inalcançável. O papado, embora não tenha ordenado diretamente o ataque, foi responsabilizado moralmente pelo desvio da missão e pela destruição de uma cidade cristã. A imagem das cruzadas como guerras sagradas começou a ser questionada, mesmo entre os próprios europeus. Ao final, a cruz que deveria unir os fiéis foi usada como pretexto para a conquista econômica e política. A Quarta Cruzada não apenas fracassou em retomar Jerusalém, ela destruiu um dos pilares do cristianismo oriental e colocou irmãos de fé uns contra os outros. O sonho da unidade cristã ruiu em meio às chamas de Constantinopla, e o legado das cruzadas passou a carregar, junto com glórias militares, o peso de sua contradição mais profunda. Nem todas as cruzadas da Idade Média foram organizadas por reis ou nobres. Algumas surgiram de movimentos espontâneos, conduzidos por líderes carismáticos, sem apoio oficial da Igreja. Esses episódios, conhecidos como Cruzadas Menores, foram motivados por fé extrema, desespero social e interpretações místicas da vontade divina. Embora pouco eficazes militarmente, essas cruzadas revelam a profundidade do fervor religioso popular e os limites entre devoção e fanatismo. A mais conhecida dessas iniciativas é a Cruzada das Crianças, ocorrida em Vus e Dúzidoisio. De acordo com fontes medievais, milhares de jovens, inspirados por visões e pregações inflamadas, acreditavam que sua pureza seria suficiente para conquistar Jerusalém sem violência. Liderados por figuras como Estevão de Cloy, na França, e um jovem chamado Nicolau, na Alemanha, os grupos caminhavam em direção ao Mediterrâneo, esperando que o mar se abrisse para permitir sua passagem milagrosa até a Terra Santa. Isso nunca aconteceu. Muitos dos participantes morreram de fome, exaustão ou exposição às intempéries. Outros foram enganados por comerciantes sem escrúpulos, que prometeram transporte gratuito e acabaram vendendo as crianças como escravas no norte da África. Não se sabe ao certo quantas pessoas participaram ou se todos eram de fato crianças, mas o episódio mostra a força das ideias cruzadistas sobre a população mais pobre e vulnerável. A Igreja, embora não tenha promovido oficialmente esse movimento, tampouco agiu com rapidez para detê-lo. Outra manifestação similar foi a Cruzada dos Pastores, que ocorreu algumas décadas depois, em 1251, e novamente em 1320. Nessas ocasiões, grupos de camponeses e pastores se organizaram para marchar rumo à Terra Santa, ou, em alguns casos, contra muçulmanos e judeus em suas próprias regiões. Liderados por pregadores que afirmavam ter visões divinas, esses movimentos rapidamente se tornaram violentos. Aldeias judaicas foram atacadas, monges foram expulsos e cidades inteiras entraram em pânico. Ao contrário das cruzadas tradicionais, essas mobilizações populares não obedeciam a estratégias militares, nem buscavam coordenação com nobres ou reis. A resposta da Igreja foi ambígua. Em algumas ocasiões, tentou suprimir os movimentos com violência. Em outras, preferiu ignorar os acontecimentos até que se desintegrassem por conta própria. A dificuldade em controlar essas cruzadas menores mostrava que o discurso religioso difundido ao longo dos séculos havia escapado das mãos do clero. A cruz deixava de ser apenas um símbolo controlado pelo Papa para se tornar um estandarte nas mãos do povo, com todas as consequências perigosas que isso acarretava. Esses movimentos também foram expressão de crises sociais. A fome, as epidemias e a opressão feudal criavam um ambiente de desespero constante. Muitos camponeses viam nas cruzadas uma saída, mesmo que ilusória, para seus sofrimentos cotidianos. A promessa de um mundo melhor, mesmo que por meios milagrosos ou irracionais, mobilizava multidões. A fé deixava de ser apenas consolo, tornava-se também impulso para a ação, mesmo que sem destino claro. As cruzadas menores não resultaram em conquistas territoriais nem em vitórias religiosas. Foram, na prática, fracassos trágicos, mas do ponto de vista histórico, representam um momento em que a religião deixou de ser monopólio das elites para se enraizar profundamente nas massas.
A cruz, usada por reis e generais, também passou a ser empunhada por crianças, pastores e camponeses. Isso revelou uma nova dimensão do espírito medieval, uma fé popular, caótica e incontrolável, movida mais por esperança e desespero do que por planejamento ou razão. Com o passar das décadas, as cruzadas perderam força, mas a ideia de reconquistar Jerusalém persistia. Entre os séculos XIII e XIV, foram lançadas novas expedições militares, a Quinta, Sexta e Sétima Cruzadas, com o objetivo de restaurar o controle cristão sobre a Terra Santa. Essas campanhas mostraram de forma definitiva o enfraquecimento do movimento cruzado e a dificuldade crescente de sustentar guerras longas e dispendiosas em territórios distantes. A fé permanecia, mas os resultados eram cada vez mais frustrantes. A Quinta Cruzada foi convocada em 1223 pelo Papa Inocêncio III, um dos mais ativos defensores da Guerra Santa. O plano era estratégico: atacar o Egito, base econômica e política dos Aiúbidas, a dinastia fundada por Saladino, para depois avançar em direção à Palestina. Em 1218, os cruzados cercaram Damieta, importante cidade portuária no delta do Nilo. Após meses de combates, conseguiram conquistá-la em 1219. Mas a vitória foi mal administrada. Ignorando propostas de negociação, os líderes cruzados decidiram marchar em direção ao Cairo, enfrentando o Nilo em plena cheia. O avanço foi um desastre. Cercados, famintos e desorganizados, foram forçados a se render. Damieta foi devolvida e a cruzada terminou em fracasso. A Sexta Cruzada, iniciada em Puse 28, seguiu um caminho inusitado. Liderada pelo imperador Frederico II, do Sacro Império Romano Germânico, ela foi marcada não por batalhas, mas por diplomacia. Frederico, excomungado pelo Papa por adiar sua partida, decidiu seguir com a cruzada mesmo assim. Ao chegar ao Oriente, negociou diretamente com o sultão do Egito, Al-Kamil, e obteve, sem derramamento de sangue, o controle de Jerusalém, Belém e Nazaré por um período limitado, com garantias de acesso mútuo para muçulmanos e cristãos. O acordo foi considerado vergonhoso por muitos clérigos e cavaleiros, mas conseguiu restaurar temporariamente a presença cristã na cidade sagrada. Jerusalém voltou às mãos muçulmanas poucos anos depois, em 1244, após ataque de turcos quarismianos. A notícia reacendeu o desejo de uma nova cruzada. A Sétima Cruzada, liderada pelo rei Luís IX da França, foi lançada em 1248. Assim como na Quinta, o alvo inicial foi o Egito. Luís conquistou Damieta, mas repetiu o erro dos predecessores ao tentar marchar até o Cairo. Seu exército foi cercado e dizimado. O próprio rei foi capturado e libertado apenas após o pagamento de um grande resgate. A campanha terminou sem ganhos territoriais e com pesadas perdas humanas e financeiras. Essas cruzadas deixaram claro que o espírito cruzado enfrentava esgotamento. A falta de planejamento eficaz, os objetivos mal definidos e os interesses políticos conflitantes entre as potências europeias minavam qualquer possibilidade de sucesso. A fé que outrora mobilizava multidões agora convivia com o cansaço da população, o cinismo dos nobres e a crítica crescente de pensadores e clérigos. Além disso, o contexto geopolítico havia mudado. O mundo muçulmano, apesar de suas divisões internas, estava mais preparado para resistir e responder. O sultanato mameluco, que assumiu o controle do Egito e da Síria, desenvolveu forças militares altamente organizadas. Os cruzados, por outro lado, tornaram-se dependentes de ordens militares como os templários e hospitalários, cujos interesses nem sempre coincidiam com os dos reis europeus ou da própria Igreja. A sequência de fracassos reduziu significativamente a influência e o prestígio das cruzadas no cenário europeu. O entusiasmo popular diminuiu, o apoio logístico rareava, e mesmo os papas passaram a concentrar seus esforços em outros conflitos, como cruzadas contra hereges dentro da própria Europa. O sonho de reconquistar Jerusalém pela força se tornava cada vez mais distante. A cruz
que outrora marchava com esperança e poder, agora pesava como um fardo sobre os ombros de um Ocidente desgastado e dividido. Enquanto os exércitos cruzados fracassavam no Oriente, o conceito de cruzada começou a ser redirecionado para outras regiões. A Igreja, ao perceber a dificuldade de manter controle sobre Jerusalém, passou a aplicar o mesmo discurso de guerra santa dentro do território europeu e ao redor dele. Foi nesse contexto que surgiram as chamadas Cruzadas do Norte, voltadas contra os povos pagãos da região báltica, especialmente prussianos, lituanos, letões e estônios, que ainda resistiam à cristianização. A cruz agora marchava não mais contra muçulmanos, mas contra vizinhos considerados infiéis. Essas campanhas ocorreram entre os séculos XII e XIV e foram organizadas principalmente por ordens militares germânicas, com apoio do papado. A mais influente delas foi a Ordem Teutônica, fundada originalmente para atender peregrinos na Terra Santa, mas que encontrou no norte da Europa um novo campo de atuação. Com a autorização da Igreja, os cavaleiros teutônicos iniciaram uma série de ofensivas para converter à força os povos locais, destruir santuários pagãos e impor a fé cristã com o uso de violência militar. A motivação dessas cruzadas era tanto religiosa quanto territorial. A conversão era vista como justificativa, mas a conquista de terras e a expansão da influência germânica sobre a costa do Báltico eram interesses centrais. Cidades foram fundadas como Riga de Munza, Königsberg e Sill, e castelos fortificados foram erguidos para consolidar o domínio cristão. Povos inteiros foram dizimados ou forçados a abandonar suas tradições. Os que resistiam eram mortos ou escravizados. Os que aceitavam o batismo, muitas vezes, continuavam sob condições de servidão e repressão cultural. Diferente das cruzadas no Oriente, essas campanhas não exigiam longas viagens nem envolviam riscos diplomáticos com impérios estrangeiros. Isso facilitava o recrutamento. Nobres alemães e escandinavos se juntavam às expedições com a promessa de terras e prestígio. Para a Igreja, essas guerras ofereciam uma forma de manter o ideal cruzado ativo, sem depender da instável situação no Levante. A cristandade avançava dentro do próprio continente, moldando a Europa sob uma identidade religiosa homogênea, mesmo que imposta por ferro e fogo. As resistências mais duradouras vieram dos lituanos, que mantiveram sua fé pagã até o final do século XIV. A conversão da Lituânia ao cristianismo só ocorreu por meio de alianças políticas e casamentos estratégicos, não por imposição militar direta. Ainda assim, os traumas das cruzadas do norte permaneceram. Povos locais preservaram memórias orais dos massacres e da destruição de seus símbolos ancestrais. O cristianismo chegou como dominação, e não como escolha espiritual. A fé era imposta com espada em punho. A atuação das ordens militares no Báltico gerou também estruturas administrativas e políticas duradouras. A Ordem Teutônica governou vastos territórios com mão de ferro, desenvolvendo estados cruzados no estilo feudal, com forte presença eclesiástica e rigidez hierárquica. Essas entidades sobreviveram por séculos e se envolveram posteriormente em conflitos com monarquias vizinhas e com o crescente nacionalismo dos povos oprimidos. As Cruzadas do Norte revelam como a ideia de guerra sagrada foi adaptada às circunstâncias históricas. Quando a Terra Santa se tornava inatingível, a cruz se voltava para os pagãos mais próximos. O discurso da salvação se manteve, mas os métodos eram cada vez mais terrenos. As fronteiras entre fé, conquista e dominação tornaram-se indistintas, e a cruz, símbolo de redenção, continuava a ser usada como justificativa para a destruição sistemática de culturas inteiras. À medida que a cruzada no Oriente perdia força, a Igreja passou a direcionar sua atenção para supostos inimigos internos da fé. No século XIII, o conceito de guerra santa foi estendido para combater heresias dentro da própria Europa. Entre os alvos principais estavam os cátaros, também conhecidos como albigenses, que se espalharam pelo sul da França, especialmente na região de Languedoc. Esses movimentos não eram pagãos, tampouco muçulmanos. Eram cristãos, com doutrinas divergentes da ortodoxia romana.
Ainda assim, foram classificados como hereges e tratados como ameaças à unidade da cristandade. Os cátaros acreditavam na existência de dois princípios opostos: um divino, espiritual e bom, outro material, terreno e maligno. Rejeitavam os sacramentos da Igreja, negavam a autoridade papal e promoviam uma vida ascética e simples. Para Roma, essas ideias não apenas desafiavam a teologia tradicional, mas também corroíam a estrutura eclesiástica. A heresia cátara foi vista como insuportável porque crescia entre a nobreza local e recebia proteção de senhores feudais que preferiam manter certa autonomia em relação à Igreja. Em 1209, o Papa Inocêncio III autorizou uma cruzada contra os cátaros. A campanha ficou conhecida como a Cruzada Albigense, uma das mais sangrentas da história medieval. O comando militar foi entregue a nobres do norte da França, incentivados pela promessa de terras e poder sobre o sul. O ataque teve início com o cerco à cidade de Béziers, onde milhares de pessoas foram massacradas indiscriminadamente, cátaros e católicos, homens, mulheres e crianças. Segundo relatos, ao ser questionado sobre como distinguir hereges dos fiéis, o legado papal teria respondido: matem todos, Deus reconhecerá os seus. O avanço das tropas cruzadas devastou a região de Languedoc. Cidades foram queimadas, castelos destruídos e populações inteiras expulsas ou exterminadas. Em seguida, a Igreja instituiu mecanismos mais permanentes de repressão. Tribunais eclesiásticos foram organizados para investigar, julgar e punir hereges. Assim nasceu a Inquisição, uma instituição que marcaria profundamente a história religiosa da Europa. Os inquisidores, geralmente monges dominicanos, tinham autonomia para interrogar suspeitos, aplicar punições e confiscar bens. A simples suspeita de heresia podia resultar em prisão, tortura ou execução pública. A repressão aos cátaros durou décadas. O movimento foi oficialmente erradicado no final do século XIII, mas a região do Languedoc nunca voltou a ser a mesma. Culturalmente rica e linguisticamente distinta, ela foi integrada à França sob domínio direto da monarquia, eclesiasticamente controlada por Roma. O sul perdeu sua autonomia, sua diversidade religiosa e grande parte de sua identidade local. As cruzadas internas demonstram que a violência religiosa não estava restrita ao confronto com o Islã. A própria cristandade era alvo quando se afastava da doutrina oficial. A cruz passou a ser usada contra aqueles que pensavam diferente, mesmo professando a fé em Cristo. A unidade da Igreja tornou-se uma questão de força, não de consenso. A intolerância foi elevada à condição de política institucional. Com isso, o conceito de cruzada se ampliou. Qualquer guerra contra a heresia podia ser justificada como uma cruzada. A fé deixou de ser escudo para se tornar espada. A partir daí, a Idade Média mergulhava em um novo estágio, o da perseguição sistemática aos desvios internos, onde a salvação da alma exigia cada vez mais o controle absoluto do pensamento. As cruzadas deixaram marcas profundas na história medieval. Ao longo de 2 séculos, as guerras santas promoveram milhões de mortes, deslocamentos populacionais, destruição de cidades inteiras e mudanças duradouras nas relações entre religiões, reinos e culturas. Embora seu objetivo declarado fosse espiritual, a conquista e defesa dos lugares sagrados, suas consequências reais foram políticas, econômicas, sociais e ideológicas. O legado das cruzadas é complexo e contraditório, mesclando avanços e brutalidades, trocas culturais e episódios de fanatismo extremo. No plano demográfico, as perdas humanas foram gigantescas. Cruzados morreram em batalhas, doenças, travessias marítimas e cercos prolongados. Populações muçulmanas, judaicas e cristãs ortodoxas foram massacradas em diversas campanhas, principalmente nas primeiras cruzadas e nas ofensivas não controladas por autoridades centrais. As cruzadas menores, conduzidas por camponeses e fanáticos, também contribuíram para a mortandade indiscriminada. A guerra travada em nome da fé não respeitou distinções entre combatentes e civis. Culturalmente,
houve impactos inesperados. O contato entre o Ocidente e o Oriente propiciou intercâmbios de conhecimento. Os cruzados, ao entrar em contato com cidades como Damasco, Bagdá e Cairo, se depararam com níveis de sofisticação científica, médica e arquitetônica superiores aos da Europa feudal. Técnicas agrícolas, instrumentos matemáticos, textos filosóficos e obras médicas foram gradualmente introduzidos no Ocidente. Muitos desses conhecimentos foram traduzidos do árabe para o latim e influenciaram o renascimento urbano e intelectual da Baixa Idade Média. O comércio também se transformou. Cidades italianas como Veneza, Gênova e Pisa enriqueceram ao fornecer navios, armas, alimentos e serviços logísticos para os cruzados. Essas repúblicas aproveitaram as rotas abertas pelas campanhas para estabelecer redes comerciais duradouras no Mediterrâneo Oriental. Produtos como especiarias, tecidos, perfumes e metais preciosos começaram a circular com mais intensidade. A economia feudal, baseada na autossuficiência, deu lugar a um sistema mais dinâmico e interconectado, abrindo caminho para o capitalismo mercantil. No entanto, essas trocas ocorreram em meio ao crescimento do fanatismo. As cruzadas intensificaram o ódio entre religiões. A visão do Islã como inimigo absoluto da fé cristã foi reforçada por séculos de retórica e combate. Por outro lado, o mundo muçulmano também passou a ver o Ocidente como invasor bárbaro e impiedoso. Esse antagonismo repercutiu muito além do fim das cruzadas, influenciando a memória coletiva e os discursos políticos de gerações posteriores. O conflito deixou de ser territorial para se tornar simbólico e identitário. As cruzadas também reforçaram o poder do papado. Por um tempo, o Papa foi capaz de mobilizar reis, nobres e camponeses em nome de uma missão comum. A centralização da fé em torno de Roma fortaleceu o prestígio da Igreja, que passou a ser vista como não apenas guia espiritual, mas autoridade militar e diplomática. No entanto, os fracassos sucessivos, especialmente após o saque de Constantinopla e as derrotas no Egito, minaram a confiança no ideal cruzado. A partir do século XIV, a ideia de cruzada começou a perder legitimidade, e a fé que sustentava sua base se voltou para outras expressões religiosas, como as ordens mendicantes e o misticismo popular. Por fim, as cruzadas revelaram o limite da coerência entre discurso religioso e prática política. O uso da fé para justificar conquistas, massacres e alianças oportunistas deixou marcas que seriam sentidas por séculos. O conceito de guerra justa, amplamente debatido por teólogos, passou a ser distorcido pela realidade brutal das campanhas. A espiritualidade foi instrumentalizada para fins de poder, e a cruz deixou de ser símbolo apenas de sacrifício para se tornar bandeira de dominação. As cruzadas terminaram sem que Jerusalém permanecesse sob controle cristão. Os estados cruzados do Oriente ruíram um a um, mas seu legado ficou gravado na memória europeia e no imaginário religioso do Ocidente. O impulso que levou milhares a marchar por uma fé prometida se desfez em violência e desgaste, e o sonho da Terra Santa, outrora carregado de devoção, ficou cercado por cinzas, sangue e silêncio. O legado das cruzadas se estende muito além de suas batalhas. Embora iniciadas como expedições religiosas, elas se tornaram símbolo de uma era em que fé e guerra se confundiram e em que a espiritualidade foi usada para justificar conquista, violência e dominação. Por mais de 2 séculos, reis, cavaleiros e plebeus se engajaram em conflitos que mudaram a paisagem política, social e religiosa da Europa e do Oriente Médio. Ao final, as cruzadas não conseguiram preservar a cristandade oriental nem manter Jerusalém sob controle ocidental, mas deixaram um rastro de influência duradoura sobre o pensamento medieval e sobre a forma como o Ocidente passou a ver a si mesmo e o mundo ao seu redor. A ideia da guerra justa, que já existia em doutrinas teológicas anteriores, foi radicalmente transformada. A cruzada, enquanto conceito, conferia santidade automática à violência. Matar em nome da fé deixava de ser pecado e passava a ser mérito espiritual. Isso criou uma nova categoria moral,
em que a brutalidade era não só permitida, mas incentivada, se dirigida ao inimigo certo. O inimigo, por sua vez, não precisava ser apenas um combatente armado. Podia ser um herege, um pagão, um muçulmano, ou mesmo um cristão com ideias diferentes das aprovadas por Roma. Essa lógica se expandiu ao longo dos séculos. A cruzada deixou de ser uma campanha militar pontual e se transformou em modelo ideológico. Foi aplicada contra cátaros na França, contra eslavos pagãos no Báltico, contra mouros na Península Ibérica e até mesmo como ferramenta política para combater adversários internos. O uso do termo cruzada se generalizou, carregando o peso simbólico de pureza, missão e sacrifício, mesmo quando os objetivos eram puramente estratégicos ou econômicos. Do ponto de vista cultural, as cruzadas ajudaram a moldar a identidade do Ocidente cristão. A percepção de que existia uma oposição fundamental entre cristandade e Islã ganhou força. Essa ideia perduraria ao longo da Idade Média e além, alimentando desconfianças, preconceitos e conflitos religiosos que chegariam até a Era Moderna. As cruzadas também fortaleceram mitos nacionais, como os de heróis cruzados na França, Inglaterra e Alemanha, e influenciaram o imaginário coletivo por meio de lendas, canções e romances cavaleirescos. Ao mesmo tempo, as cruzadas revelaram os limites da fé como ferramenta política. A distância entre os discursos idealizados de redenção e os horrores práticos da guerra ficou cada vez mais evidente. O fanatismo religioso, quando combinado com ambição territorial, produziu massacres, pilhagens e rupturas. O caso do saque de Constantinopla, a destruição das cidades cátaras e as cruzadas populares descontroladas demonstraram como a retórica sagrada podia escapar ao controle institucional e gerar caos. Mesmo assim, o impulso espiritual que motivou muitos cruzados era genuíno. Para milhares de pessoas, tomar a cruz era um gesto de devoção, de renúncia e de esperança. Homens e mulheres caminharam milhares de quilômetros, enfrentaram fome, sede, doenças e morte, acreditando estar servindo a um propósito eterno. Essa dimensão humana, marcada por fé sincera, coexistiu com os interesses políticos e econômicos que moviam os líderes. O ideal cruzado foi, ao mesmo tempo, expressão de um desejo profundo de conexão com o sagrado, instrumento de dominação e controle. O mito da cruzada permanece vivo em muitas culturas, seja como símbolo de sacrifício, seja como alerta contra os perigos do fanatismo. Seu legado não é simples, nem unificado. É uma herança de fé misturada com sangue, de idealismo comprometido por ambição, de esperança que se perdeu na marcha das espadas. No fim, as cruzadas nos lembram que a história é feita de intenções nobres que frequentemente se transformam em consequências trágicas e que mesmo as ideias mais sagradas podem ser usadas para justificar o impensável.